Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, tem muita coisa aqui para a gente falar. Barbieri aparentemente está demitido, né? A gente não tem até esse momento uma confirmação oficial do Vasco. O Vasco se calou, o Vasco não falou nada desde ontem. Ninguém deu entrevista, não teve nada. O torcedor sabe o que a imprensa vem noticiando e, segundo a imprensa, Barbieri está demitido e essa confirmação deve acontecer no dia de hoje. E também vamos falar sobre São Januário, né? Tivemos ontem confusão em São Januário, o que já era esperado, infelizmente, né? Mas quem vive o dia a dia do Vasco, quem acompanha esse clube há muito tempo, sabia que a manutenção de Maurício Barbieri, a forma como o Vasco estava, quando eu falo Vasco, eu falo a direção, né? Estava tratando o torcedor e encarando essa partida, enfim, era óbvio que era uma panela de pressão que estava bem próxima de transbordar, de explodir. Vamos falar sobre isso, que São Januário será interditado por 30 dias e a torcida do Vasco vai ficar proibida por frequentar estádios em 30 dias, bem possivelmente. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, só por educação, deixar o like que é importante e se inscrever aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui de Maurício Barbieri, né? Maurício Barbieri não é mais treinador do Vasco. A informação ainda não foi confirmada de forma oficial pelo Vasco da Gama, mas todos os meios de imprensa, né, já colocam que Maurício Barbieri está demitido, está fora do Vasco após mais uma derrota jogando em São Januário. Ele que conseguiu a incrível marca de 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É a pior marca da história do Vasco da Gama. O Barbieri já está na história do Vasco. Ele tem que estar na história do Vasco como o pior treinador que já passou por São Januário, assim como o Paulo Brax está na história como o pior diretor de futebol que já passou pelo Vasco. É a pior campanha do Vasco na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e a pior sequência do Vasco na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. 11 jogos, uma vitória. Só ganhou o primeiro jogo e os outros 10 não conseguiu vencer. Uma vergonha, um vexame, uma coisa completamente inacreditável. Pior do que isso, a comunicação do Vasco com o seu torcedor, né? É uma comunicação que simplesmente não existe. Ninguém fala nada. Eles ficaram esses 10 dias sem jogos, sem comunicar com o torcedor, sem falar nada com o torcedor, sem dar uma satisfação para o torcedor. A única coisa que o Vasco apareceu para falar foi emitir uma nota oficial, uma nota de repúdio contra os ataques a Luiz Melo. Por que não foi se comunicando com o torcedor ao longo da semana? Por que a demora em demitir o treinador Maurício Barbieri? Se todo mundo sabia que, olha, se não ganhar do Goiás vai ser demitido. E aí perderam 10 dias de planejamento, mas não tem planejamento no Vasco também, né? A gente pode mudar a frase a palavra, para planejamento. O que tem no Vasco é um planejamento. É um monte de jumento planejando o futebol do clube. É isso. E aí perderam 10 dias, o time veio em campo, apresentou o mesmo futebol de M que já vinha apresentando nos últimos jogos e foi derrotado mais uma vez. E bom, nada de ninguém falar, né? Ninguém falou. Ontem o Luiz Melo, na saída do campo, o repórter da Globo tentou entrevistá-lo, ele saiu em silêncio, Paulo Brax saiu em silêncio, não teve entrevista coletiva, né, do Maurício Barbieri, e esse é o maior indicativo, né, da demissão do treinador. Quando não existe entrevista coletiva é porque, sinceramente, o treinador está demitido. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 11 horas da manhã da sexta-feira, o Vasco não anunciou de forma oficial a demissão de Maurício Barbieri. A informação que a gente tem é que vai acontecer uma reunião no dia de hoje para acertar a forma que o Vasco vai pagar o encerramento do contrato do Maurício Barbieri. E só depois disso o anúncio vai acontecer, mas é uma decisão que já está tomada, né? Inclusive a 777 também aprovou a demissão e entendeu que esse é o melhor caminho. Cara, a gente já falava aqui, a gente já avisava, a gente já alertava desde o jogo contra o Santos, né? Que o trabalho do Barbieri tinha implodido, que o trabalho não ia dar em absolutamente nada. Estenderam isso aí. Acho que para mim o deadline tinha que ter sido contra o Flamengo. Depois daquela humilhação contra o Flamengo, era demitir o treinador, você iria com um técnico interino contra o Internacional e já estrearia um técnico novo nessa sequência agora, né? Que teria Goiás, Cuiabá, Botafogo e Cruzeiro.
Pois bem, conseguiram atrapalhar tudo, né? Porque, além de tudo, eles fomentaram, né, esse sentimento de revolta, porque o torcedor vascaíno já foi para São Januário com esse sentimento de revolta, e é óbvio que, cara, tem uma frase que é emblemática, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E aí, o caldo entornou, e todo mundo sabia que uma derrota hoje em São Januário, infelizmente, iria causar o que aconteceu, né? Eu até, sinceramente, achei que poderia ser pior. Não estou justificando aqui, dizendo que foi pouco, nem nada do tipo. Pelo menos em relação ao campo, né? Tiveram 2, 3 bombas que foram tacadas no campo, copos plásticos, etc e tal, mas não foi nada comparado à Vila Belmiro, por exemplo, que tivemos ali dezenas, né, de sinalizadores arremessados. Mas, enfim, a punição vai acontecer e a informação é justamente essa. São Januário será interditado por 30 dias e a torcida do Vasco será proibida de frequentar estádios, inclusive como visitante, também por 30 dias. Informação do Globoesporte.com que diz o seguinte: o Vasco deve receber a mesma punição do Santos e jogar sem torcida até como visitante por 30 dias, até que as confusões após a derrota para o Goiás na última quinta-feira sejam julgadas pelo STJD. O caso vai ser apreciado nesta sexta-feira pelo STJD. Como o episódio é semelhante aos ocorridos na Vila Belmiro, no jogo do Santos, o pedido da Procuradoria será o mesmo. Se o caso for julgado antes dos 30 dias, a punição pode mudar de acordo com a quantidade de partidas que o STJD decidir proibir a torcida do Vasco de frequentar os jogos. Na próxima segunda-feira, o Vasco tem jogo marcado em São Januário contra o Cuiabá pela 12ª rodada do Brasileirão. Esse jogo bem provavelmente vai acontecer sem torcida e a gente não sabe nem se vai acontecer em São Januário, né? Talvez aconteça sem torcida em um outro estádio, né? Não seja nem no estádio de São Januário. Mas uma certeza que isso é praticamente certo. Esse jogo será sem torcida e o STJD vai aplicar essa punição de 30 dias, né, à torcida do Vasco até que ocorra o julgamento para saber de forma oficial quantos jogos, né, o Vasco vai ter sem público ou tendo que jogar em outras praças. Enfim, parece que a direção conseguiu o que queria, né? Agora eles vão jogar sem pressão. Agora não vai ter mais pressão da torcida. Agora eles não vão precisar mais falar que São Januário é um território hostil contra eles mesmos. Acabou. Não vão precisar mais disso. Não vai ter mais pressão da torcida. Agora não vai ter mais torcida. Parece que conseguiram, né, o que eles queriam. Eles esticaram a corda até isso acontecer. Por que não demitiram o Barbieri logo após a derrota contra o Internacional? Era o momento de demitir. Você teria 10 dias com um novo treinador e mudaria esse ambiente, porque o torcedor que foi para São Januário com aquele sentimento de revolta, iria para São Januário com outro sentimento de, cara, mudou o treinador, vamos abraçar, vamos tentar, vamos sair dessa lama, vamos sair desse buraco. Mas o torcedor estava vendo ali que, cara, nada muda. Os caras estão com o mesmo treinador, não muda ninguém fala nada. Era aquele sentimento de... Enfim, não adianta eu ficar apoiando, não adianta eu ficar cantando, não adianta eu fazer nada, porque os caras lá não estão nem aí e não vão mudar nada. Então eles esticaram a corda até conseguir acabar com a sanidade do torcedor do Vasco. E como eu disse no pós-jogo de ontem, esse tipo de atitude, eles colocam torcedor contra torcedor, porque tem torcedor que foi ontem para São Januário para externar a sua raiva, para xingar o time, para pedir a demissão de todo mundo, para xingar Paulo Brax, para xingar Luiz Melo, enquanto tinha torcedor que estava ali para apoiar, achava, não, tem que abraçar o time, tem que jogar junto, enfim, tem que apoiar. E, cara, são dois sentimentos legítimos. Quem estava revoltado e queria xingar, tá no direito dele. Quem também achava que tinha que apoiar, também tá no seu direito. Mas aí, o que acontece? Como eu disse, casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Acaba que esses dois tipos de torcedores também acabam ali trocando xingamento, trocando ofensas, enquanto quem realmente tem culpa do que está acontecendo tá no arzinho condicionado, se bobear nem assistiu a partida. Enfim, complicado, meus amigos. Complicado, mas é basicamente isso, né? Não vou me estender muito mais aqui, não. É o que aconteceu ontem em São Januário. Quem acompanha aqui o canal, eu vinha falando desde o jogo contra o Flamengo e depois falei também no jogo contra o Internacional. Quando o Vasco perdeu pro Flamengo, eu disse o seguinte: vai perder contra o Internacional se manter o Barbieri e vai chegar em São Januário contra o Goiás uma panela de pressão insuportável. Depois, quando perde pro Flamengo, eu falo, vai chegar em São Januário uma panela de pressão completamente insuportável e pode dar M. Todo mundo que acompanha o Vasco, que vive o Vasco, sabia que poderia dar M. Eles esticaram a corda até isso acontecer. Então, só tem que lamentar e dizer que eles conseguiram o que eles queriam, né? E agora, depois que a M já está feita, depois que o caldo já entornou,
eles demitiram o Maurício Barbieri. É muita incompetência. Esse é o planejamento da direção do Vasco. Tamo junto.